E aí, galera, o vídeo dessa semana eu vou trazer para vocês um assunto interessante no ArchiCAD. E a ideia dele é otimizar alguns procedimentos relacionados à construção da malha estrutural. O ArchiCAD tem algumas ferramentas que você consegue fazer isso de forma separada. A primeira delas, a gente pode usar aqui o elemento de grelha, né? A gente pode entrar aqui nas definições e configurar a nossa forma. O ArchiCAD tem a regra de nomeação automática, então isso significa que eu posso pedir para ele usar alguns estilos de nomeação. Então, por exemplo, se eu vou usar aqui o estilo ABC para fazer as linhas horizontais, e eu digo a partir de que letra ele vai iniciar. Então eu venho aqui, clico no ponto e seguro o Shift, né, para segurar o orto. Eu tenho a minha grelha A. Se eu fizer uma logo abaixo aqui, ó, quem tem o ArchiCAD 19, a gente pode usar os snaps inteligentes dele aqui. Então eu vou usar esse snap aqui para fazer com que as grelhas fiquem alinhadas. Então eu venho aqui, seguro o Shift de novo, e a próxima grelha é a B. Da mesma forma eu posso fazer isso com números. Então eu venho aqui e escolho o número. Então, para fazer as grelhas verticais, o mesmo procedimento. Clico, ok? Muito simples. Temos que colocar os nossos pilares também. Então eu vou colocar os pilares aqui no encontro das minhas grelhas, nas interseções delas. E eu posso fazer o vigamento também entre as linhas de conexão. É um procedimento assim, um pouco demorado, e o ArchiCAD tem umas ferramentas, uma ferramenta específica que permite fazer uma construção disso de uma forma mais otimizada. Para a gente fazer isso, a gente já precisa ter mais ou menos definido a nossa grelha estrutural, a nossa malha de estruturas. Nós podemos usar a seguinte ferramenta, o assistente aqui, ó, esse sistema de grelha. O sistema de grelha vai se encarregar de criar todo esse aparato automaticamente. Então nós podemos, dentro da ferramenta, vai te apresentar, nós podemos fazer a geometria ortogonal, né, ou nós podemos usar a radial. Vou criar aqui uma ortogonal para vocês, e a ferramenta é bem simples. A gente pode usar isso aqui para fazer o nosso pré-lançamento estrutural. Então o ArchiCAD está me perguntando aqui nesse primeiro menu, o que eu quero que ele coloque nas interseções. Então eu marco aqui a caixinha, e eu posso colocar as opções que ele me põe. Então, eu posso colocar o pilar ou fazer um objeto. Objetos, por exemplo, um bloco para fazer cadeira de auditório, ou objetos que se repitam dentro dessa malha. Logo aqui eu posso fazer as configurações do meu pilar. Da mesma forma que na ferramenta pilar, a janela é idêntica, eu configuro aqui a maneira que eu preciso, a maneira que eu desejo que apareça a minha estrutura. Ok? Então, você pode configurar o material de construção como acontece normalmente com a ferramenta pilar. Então eu peço para ele colocar os elementos nas interseções. Eu quero também que ele coloque as vigas nas linhas de grelha. Então eu marco a caixinha aqui também. Da mesma forma eu posso configurar a minha viga a maneira que eu precisar. Então uma viguinha aqui de 20 centímetros. Ok? A gente pode... a mesma ferramenta que aparece aqui é a mesma ferramenta que aparece aqui. Ok? Também posso pedir já a cotagem, então eu posso pedir linhas de cota, as cotas parciais e a cota total da minha estrutura. Da mesma forma também eu posso configurar da maneira que eu achar melhor, da maneira que eu usar. Dentro do menu aqui, elementos de grelha, eu vou definir a partir de que ponto eu vou inserir a minha grelha estrutural. Então você pode escolher a partir de que ponto você vai inserir ela, vou colocar a partir daqui. E os marcadores, é onde vai aparecer aquela bolinha com os números e as letras. Então, aquela bolinha que eu desenho no início do vídeo, o A, é isso que ele está perguntando. Se eu quero no canto esquerdo, no canto direito, superior ou inferior. Ok? Tranquilo. Na regra de nomeação também é a mesma ferramenta que a gente acabou de ver aqui nos elementos de grelha. Então, eu posso falar para ele qual é a ordem que ele vai nomear isso. Então, eu vou colocar aqui na ordem crescente, né? Então, a primeira linha mais superior vai ser a A, e aqui eu vou colocar da esquerda para a direita, que é a nossa colocação usual para esse tipo de ferramenta. No último menu, posições da grelha, eu tenho duas situações. Então o ArchiCAD está me perguntando aqui a distância das grelhas das linhas horizontais, né? Então ele quer saber qual é a distância entre elas, e aqui ele está perguntando das verticais. Atentem também que logo abaixo tem esse botão aqui, ó, distribuir entre 5 eixos.
que o ArchiCAD tira a minha distância e ele vai distribuir igualmente numa distância que eu posso definir para ele depois. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Vou colocar aqui 5 metros, 7 metros, vou deixar aqui 4,80. Se vocês precisarem de mais grelhas, é só clicar aqui no mais e ele vai inserindo a partir do elemento selecionado. Então, se eu tenho o C selecionado, as grelhas vão acontecendo a partir do C. Se eu estou aqui na grelha G, as grelhas acontecem a partir da grelha G. Ok? Da mesma forma, eu posso excluir também. Então, eu excluo e a mesma coisa sobre as verticais. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma dessa aqui com distribuição com as medidas já definidas e eu vou usar essa opção aqui para distribuir as linhas verticais, ok? Depois que você configurou isso aqui de acordo com o seu projeto, vocês vão dar o ok e o ArchiCAD vai posicionar a minha grelha. Eu defini ela, né, para inserir pelo canto superior esquerdo. Então, no primeiro clique, eu vou definir qual é o ponto de inserção dela. E o segundo, ele está me perguntando qual é a rotação disso. Então, se eu tiver uma grelha rotacionada, eu posso digitar o valor, se você quiser, ou posicionar a sua maneira. No primeiro clique, então, o ArchiCAD já entendeu qual é a posição das linhas horizontais, né, que eu defini por medida, e as linhas verticais, ele está querendo saber qual é a distância para ele distribuir isso igualmente. Então, eu posso digitar o valor. Vamos colocar aqui 35 metros. Então, eu digito aqui o valor, 35 metros, e o ArchiCAD já faz todo o processo que a gente fez aqui de forma seriada, de uma forma manual, ele já faz de forma automática. Então, as grelhas já estão aqui, as linhas horizontais, as linhas verticais, o vigamento e os pilares. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D, ó. Olha aqui. Então, de uma forma mais otimizada e automatizada, o ArchiCAD consegue fazer esse pré-lançamento para vocês. Ainda assim, dentro dessa ferramenta, a gente pode ter algumas situações interessantes. Então, vamos supor que a minha grelha se repita nos meus 3 pavimentos aqui, a mesma grelha estrutural, porque o meu prédio vai seguir essa mesma linha aqui estrutural, ok? Então, olha só, o ArchiCAD, quando ele gera o sistema de grelha, ele faz isso aqui de uma forma completa. De forma que eu posso vir selecionar todos os elementos e com a ferramenta de multiplicar, eu posso fazer a elevação desses pilares e dessas vigas. Então, por exemplo, vou usar meu pé direito aqui, o padrão 3 metros, que a gente não fez alteração no ArchiCAD, e vou marcar essa caixinha aqui, ó, definir piso original por elevação. Essa caixinha aqui no ArchiCAD permite que ele mude o piso original de cada elemento de acordo com a elevação. Isso para evitar que, por exemplo, o pilar do térreo, apesar de estar no segundo pavimento, pertença ao térreo. Então, eu marco a caixinha aqui e eu vou dar um ok. Feito isso, olha aqui, ó, a cada 3 metros, o ArchiCAD vai repetir a minha estrutura. Tranquilo? Então, eu dou um ok aqui. Então, eu já tenho uma estrutura pré-lançada da minha edificação. Se vocês forem ver em planta baixa, isso resolve a planta que eu já tinha feito. No primeiro pavimento, nós também já temos a nossa estrutura. E no segundo, eu também pedi para ele a mesma coisa, ok? Essa é a dica dessa semana, para vocês poderem otimizar esse processo de criação de grelha, de estrutura, né, de grelha estrutural, com todo o aparato que o ArchiCAD pode oferecer. E é isso.